Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Bianca Andrade, diretora da Sócios RH. Sejam bem-vindos a essa conversa sobre como fica a capacidade de gestão neste momento de crise causado pela pandemia do coronavírus. Para me acompanhar, convidamos o Dr. Guilherme Rolim, que é graduado em Medicina pela UFMG, especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com residência em Psiquiatria pelo IPSENG, psiquiatra forense pelo HC-UFMG e psicoterapeuta pelo CEPAF e sócio-diretor da Clínica Mangabeiras. Espero que gostem. Bom, primeiramente, Guilherme, eu quero te agradecer, por reservar esse espaço aí na sua agenda para esse bate-papo. E antes de a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional, da sua carreira, pode ser? Bia, primeiro eu queria agradecer a você, Bianca, para poder falar um pouquinho para os seus colaboradores aí, sobre saúde mental. Acho que num momento como esse em que a gente está vivendo, acho que é super importante falarmos sobre isso. Bom, eu sou formado em Medicina, pela UFMG, fiz residência em Psiquiatria e no IPSENG, e desde que eu formei, eu basicamente só trabalho com psiquiatria mesmo. Obviamente, eu trabalho muito com quadros, vamos dizer assim, eu sempre trabalhei muito em hospital, então sempre trabalhei com quadros às vezes mais graves, Meu consultório eu atendo muitos pacientes com quadros assim, depressivos mais graves, quadros psiquiátricos mais graves, mas obviamente a gente atende todos os tipos de pessoas que estão precisando de algum atendimento. Eu não atendo crianças, não atendo adolescentes de 16, 14 em diante, até 100 anos, vamos dizer assim, eu já atendi. Então, a gente tem alguma experiência sobre saúde mental e isso que eu vou tentar ajudar um pouco aí vocês. Tá certo. Então, vamos lá, Guilherme. Bom, a todo momento nós somos inundados por informações sobre o coronavírus, sobre as incertezas, que ele tem provocado, tanto no campo da saúde, como da política e da economia. Diante desse cenário, como que fica o emocional das pessoas, a saúde mental dos trabalhadores, das pessoas de modo geral? Como lidar com essa ansiedade e toda essa incerteza que essa pandemia tem causado? Então, realmente todo mundo fica preocupado com o vírus, quantos contaminaram, quantos já morreram. Infelizmente, o foco é muito na virose como um todo, na infecção, na pandemia, e coloca-se de lado, às vezes, uma consequência muito grave que está acontecendo agora e vai haver repercussões futuras, que é o próprio isolamento social e o próprio medo da própria pandemia. Então, esse estresse emocional que todos nós estamos vivendo está causando e vai causar repercussões na sociedade como um todo e em alguns indivíduos de forma mais intensa. Alguns pacientes que já vêm tratando com a gente estão piorando os seus sintomas, pacientes que a gente está tentando ali tratar e controlar estão piorando por causa da pandemia, por causa desse medo e todo esse isolamento. Outros pacientes que tiveram quadros depressivos prévios, que já estavam há alguns anos bem, sem tratamento, receberam alta, estão recidivando sintomas, voltando a ter sintomas de ansiedade, depressão, e pessoas que nunca tiveram sintomas nenhum, estão eclodindo sintomas, apresentando, estão adoecendo nesse momento. Então, o que aflora inicialmente é uma ansiedade maior. Todo mundo fica muito ansioso com essa insegurança, essa incerteza sem saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, por quanto tempo. Então, muita informação, excesso de informação, isso gera uma ansiedade ainda maior, porque o tempo inteiro é mensagem, WhatsApp, televisão, jornal, o tempo inteiro falando só de coronavírus, então isso gera uma ansiedade tremenda, e essa insegurança ainda gera mais ansiedade ainda. Esse é o primeiro momento, é a ansiedade que se vê mais aflorada. E aí, com o isolamento, quanto mais tempo durar o isolamento, e se as pessoas às vezes ficarem mais
realmente sem contato umas com as outras, sem sair muito de casa, isso começa a gerar uma depressão, né? A pessoa começa a deprimir, principalmente aqueles que estão só, que são de maior risco ainda mais de uma depressão. E no futuro a gente vai viver uma explosão de pessoas com estresse pós-traumático, depois de ter vivenciado tudo isso, principalmente nos profissionais da área de saúde, ou aquelas pessoas na linha de frente, que estão aí se expondo mais, essas vão desenvolver um quadro de estresse pós-traumático, que é um quadro ansioso, mais grave, né, com várias sintomatologias, que virá com o tempo. Entendi. Bom, você acabou respondendo, né, a outras duas questões que eu ia aqui, né, fazer para você, que era uma ligada a essa questão, né, se você tem percebido um pouco o aumento do número de pessoas procurando, ou mesmo dos pacientes que você já atendia com quadros de ansiedade provocada após o anúncio da pandemia e o isolamento social, ela, ou mesmo durante ou depois a crise, se ela poderia vir aí no formato de uma depressão, ou as pessoas sofrendo um pouco mais com isso. Então, para as duas questões, a resposta é sim, né? Infelizmente, esse estresse continuado, isso vai ter repercussões, né, psíquicas. Entendi. Bom, Guilherme, uma outra questão que a gente tem percebido bastante aqui na empresa, são alguns dos nossos clientes, eles têm procurado as sócias para poder pedir ajuda no sentido de que os líderes têm algumas dificuldades, que são o processo de insubordinação daqueles profissionais que estão ali na linha de frente. Então, o profissional ele tem que trabalhar, ele não pode deixar de trabalhar, né? São profissionais aí primordiais. E aí, o que a gente está vendo é o receio desse colaborador, porque ele está exposto a uma situação delicada, e aí vem a questão de eu não quero trabalhar, ou a própria produtividade desse colaborador, ela começa a diminuir. Existe, eu sei que é difícil a gente falar em solução, mas tem alguma orientação nesse sentido para esse profissional que está ali na linha de frente, ou mesmo para essa liderança que está sofrendo com esse processo da redução da produtividade ou da insubordinação dos seus liderados? Então, o que a gente... bom, eu acho que a gente pode talvez separar aí em duas categorias, vamos dizer assim. O profissional que é da linha de frente, eu acho que a gente chama de linha de frente, é aquele que precisa continuar trabalhando cara a cara com clientes, vamos dizer assim, com medo de adoecer, né? A gente acaba chamando de linha de frente o profissional da área de saúde, né? Aquele que realmente está ali na guerra, né, contra o vírus, que tem um risco ainda maior de pegar. Quem, por exemplo, um caixa de supermercado, ele é a linha de frente no sentido que ele está ali o tempo todo exposto a todo mundo que passa, né? Então, fica com receio de pegar a doença. As pessoas estão com medo de adoecer, né? O medo da doença, né? Então, bom, a informação é super importante, né? Então, saber que o vírus ele é de maior risco para grupos de alto risco, vamos dizer assim, né? É repetido aqui abundante, mas as pacientes, pessoas acima de 60 anos, principalmente com doenças clínicas, é o que a gente chama de grupo de risco. Essas pessoas, algumas empresas estão até afastando essas pessoas para não aumentar a chance de ter alguma complicação. Agora, quem não é do grupo de risco, é uma chance muito menor de ter uma complicação do que essas pessoas. Então, obviamente, se você é jovem, a chance de você ter um problema maior com o vírus é muito menor. Não é zero, mas é muito menor. Então, se a gente tomar todos os cuidados de proteção, de higiene, de distanciamento, isso diminui muito o risco de pegar a doença. Então essas informações, e aí os líderes têm que promover toda a capacidade de, vamos dizer assim, de EPI, né, de equipamentos de proteção, ou da rotina de trabalho, para que essas pessoas tenham menos risco de adoecer.
Então, esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, existem pessoas que entram em pânico mesmo, você não dá conta de trabalhar, fica completamente desesperado com esse processo. Essas pessoas têm que ser escutadas nesse momento. Olha, eu realmente não dou conta emocionalmente, e elas têm que ser encaminhadas para atendimento, né? Olha, então vamos caminhar para um atendimento tanto psicológico quanto às vezes psiquiátrico para tentar abordar essa pessoa, e aí o profissional vai tentar entender o que está acontecendo e, se for um caso, propor um tratamento para que a pessoa se recupere e volte ao trabalho logo, né? Então, algumas dessas pessoas vão ter que se afastar mesmo, elas não vão dar conta. Aí fica parecendo uma insubordinação, mas na verdade é um pânico, é um medo, né? Algumas pessoas, obviamente, podem usar de malandragem, não querer trabalhar, né, fingindo que, estou com medo. Então, por isso, o encaminhamento para um profissional e tudo mais, isso é para entender realmente. Aquelas pessoas que têm já uma propensão, já são mais ansiosas, já demonstram ali uma certa dificuldade, uma resistência menor ao estresse, essas vão adoecer mais fáceis, vão ficar com mais medo, né? Elas têm uma capacidade menor de resiliência, de capacidade de lidar com o estresse, então elas vão adoecer mais facilmente. Então, o líder, né, o chefe, mais ou menos sabe a sua equipe, ele sabe quem dá conta, quem não está dando conta, que está precisando de um suporte maior, de um atendimento maior, né? Então, eu vejo nesse sentido que tem que lançar a mão da ajuda profissional para essas pessoas. E questão de produtividade, né? Se a pessoa está ansiosa, ela produz menos, se ela está com medo, ela produz menos. Então, e também, num momento como esse, a rotina toda é diferente também, até aprender. Aí a gente pode passar para a questão do home office, né? As pessoas estão trabalhando de casa, e as pessoas que trabalham de casa estão tentando criar uma rotina para trabalhar, e aí está em casa, está com os filhos em casa, e trabalhar com filho em casa não é fácil, não é brincadeira. Quem tem filho em casa sabe o tanto que é difícil. Então, obviamente, aí uma outra rotina, é um outro problema, né, que é a questão de estar em casa o tempo todo, de ter multitarefa em casa, cuidar da casa, cuidar do filho e ainda trabalhar. É praticamente impossível, né? Então, aí o gestor tem que entender, olha, então, metade do dia eu trabalho, metade do dia minha mulher trabalha, então o filho acaba, né? Se não puder ter alguém para cuidar das crianças, a babá não está podendo ir. Quer dizer, há necessidade de ajustes. A gente está vivendo situações completamente inesperadas para todo mundo, e se não tiver um certo manejo, um jeito de lidar diferente com isso, tentando querer fazer as coisas de uma maneira muito rígida, não vai dar certo. É tudo muito novo, tudo um aprendizado, está todo mundo aprendendo a fazer vídeo chamada igual a gente está fazendo. As pessoas estão aprendendo a fazer as coisas. E aí a produtividade só vai vir com o tempo mesmo. Então, para esse pessoal, né, que está em casa, que tem que trabalhar aí com home office, o interessante é que eles comecem a criar novas rotinas para que consigam uma atividade. A rotina é fundamental, né? A rotina é tentar criar a sua estação de trabalho, que isso seja separado da casa, de uma maneira que você consiga ter uma liberdade para ali exercer a sua profissão, né? Isso é fundamental. Sem estação de trabalho não tem como trabalhar. Você querer trabalhar e olhar a criança ao mesmo tempo não vai funcionar, né? Então tem que criar, e esse é o problema, né? Você tentar criar uma rotina de trabalho, horário para começar a trabalhar. Porque uma outra coisa que acontece muito, você trabalhar de casa, você vai trabalhando picado, você trabalha o dia inteiro, tem a sensação de que você trabalhou o dia inteiro, ficou super cansado e não rendeu nada. Por quê? Está picando o trabalho o dia inteiro, então o trabalho não rende. Se não sentar e fazer as atividades, tiver tempo exato, fica mais cansado e produz menos. É fato. Né? Então, tem que ter horário para acordar, para dormir, para almoçar. A rotina, que parece uma coisa simples, é a coisa que os pacientes mais perdem no começo. Rotina. O paciente que estava bem e piora porque parou de fazer atividade física. Porque as academias fecharam, os prédios não estão permitindo usar a parte interna do prédio, né? O pátio, a área playground. Então, as pessoas pararam de fazer atividade física. Né? E aí a pessoa dorme pior se não está fazendo atividade física. Então, isso é uma causa de descontrole.
Parece uma coisa simples, né? A rotina é fundamental. Entendi. Você trouxe, o Guilherme, a questão aí, né, da rotina, então o ideal é que a gente estabeleça mesmo rotinas, que a gente tenha tempos aí diferentes para cada atividade, até para que a gente não fique com a sensação de que o trabalho não rendeu. E você trouxe também a questão do sono. Você tem percebido o aumento, no número de pacientes ou mesmo de pessoas te procurando com a questão da insônia ou relatando uma dificuldade para dormir, para pegar sono, ou tendo muitos pesadelos em razão desse momento que a gente está vivenciando? O sono é uma das funções fisiológicas, uma das primeiras funções fisiológicas a alterar quando a gente tem algum transtorno psiquiátrico, como um transtorno de saúde mental. Ansiedade, um pânico, uma depressão, isso acaba, uma das primeiras alterações que a pessoa tem é o sono. É sono e alimentação. São as duas áreas que pioram primeiro. Então, é muito comum a pessoa ter insônia, dificuldade para começar a dormir, ou ficar dormindo picado, acordar muito cedo, ter a sensação de que não descansou porque dormiu, né? E isso está muito associado a, primeiro, uma das questões que mais altera o sono é você não ter hora para acordar. Então a pessoa deita, amanhã não tem hora para chegar no trabalho, então posso entrar a hora que eu quiser. A pessoa dorme demais. Aí chega de noite, naquele horário que ele dormia antes, não tem sono, porque ele dormiu, passou do horário de acordar. Aí vai dormir mais tarde, aí acorda mais tarde, aí vai trocando a rotina, troca o dia pela noite. Pessoas que faziam muita atividade física e param de fazer atividade física, como eu falei anteriormente, passam a dormir pior. Isso é fato. Né? Fato. Quem faz muita atividade física, para de fazer atividade física, piora tudo. Então, aquele que é mais sedentário nesse momento, não piora tanto, porque não está fazendo tanta atividade. Né? Mas ficar o dia inteiro sentado, o dia inteiro deitado, né? Tirar pequenos cochilos durante o dia, atrapalha o sono da noite. Para quem não fazia isso antes. Então, tem várias pequenas mudanças simples, né? Que vão atrapalhando, e aí é uma bola de neve. Atrapalha uma coisa, atrapalha outra, e aí vai. Quando eu vejo a pessoa está toda desorganizada, aí está ansiosa, está deprimida, e aí já diz, por quê? Eu não sou desorganizado. Sim. Um outro ponto, né, que você mencionou, pelo menos aqui na empresa, né, os colaboradores têm relatado que durante o trabalho home office eles estão comendo mais. E você trouxe a questão, né, tanto do sono quanto da alimentação. A questão da rotina, de estabelecer rotinas, também auxilia nesse controle, para que a gente não desconte na comida a nossa ansiedade, essa vontade de comer o tempo todo que a gente fica quando a gente está no home office. O home office tem um problema, né? A cozinha está logo ali do lado, né? A geladeira está a 2 passos do escritório. Então, assim, e facilita essa coisa do beliscar, né? De ir lá e comer uma coisinha, tô com fome, vai lá e come. Então, realmente, se programar para você, eu tenho um horário, eu tomei o café da manhã, se for o caso, uma colaçãozinha no meio da manhã, aí o almoço, um lanchinho à tarde, o jantar. Quer dizer, parar para ter a refeição, parar para, naquele momento, prestar atenção no que está fazendo, estou comendo, né? Que a pessoa come trabalhando, às vezes. Não vê que está comendo. Quando vê, comeu um pacote de biscoito. Falou, quem comeu isso aqui? Fui eu. A pessoa não viu que comeu. É comer sem ver, fazer as coisas sem prestar atenção no que está fazendo. Não está ali naquele momento. Então, se a pessoa criar o hábito de ter a famosa rotina que todo mundo fala, e que é muito difícil, não é fácil de ter. É muito fácil quebrar a rotina, é muito difícil criá-la também. Então, manter uma alimentação relativamente saudável, que também é difícil, tem que ficar saindo para comprar fruta, verdura, isso estraga mais rápido, as pessoas acabam comprando outras coisas que são industrializadas, que duram mais, isso engorda mais, né, menos saudável do que produtos mais naturais, mais frescos. Então, é questão de pensar na alimentação, pensar no que vai comer mesmo. Né? Não eu vou comer o que tem. Não, infelizmente, dá para sair, fazer compra do supermercado, né? Pelo menos aqueles que podem sair, né, que não são do grupo de risco, podem sair lá no supermercado com todo cuidado, comprar
pode fazer, às vezes, uma tela-entrega, né? Muitos mercados estão fazendo isso agora. Então, assim, tentar criar o hábito de manter uma alimentação saudável, apesar da quarentena. Né? E não achar que está de férias, e aí de férias, como eu tiver, estou trabalhando em casa, eu como o que eu quiser, na hora que eu quiser, aí vai engordar mesmo. Né? Já não está fazendo muita atividade física, porque já não tem onde fazer. E dormindo mais do que dormia antes, e comendo mais, é a equação bombástica, perfeita para engordar. Né? Bom, Guilherme, e mais uma questão que não tem como, né? A todo momento a gente se vê aí cercado de informações. E a maioria dessas informações, elas são dados negativos, o que geram mais ansiedade. Tem um limite da quantidade de informação que a gente precisa obter, tem como tentar blindar um pouco essa quantidade de informação que a gente... Porque o mundo globalizado já é um mundo acelerado, já é um mundo com informação nos chegando de todos os momentos, de todos os campos, e com a pandemia, o fato de estar em casa o tempo todo é informação, um jornal, uma notícia, e as notícias são extremamente ruins, né? Então, assim, isso causa muita ansiedade, isso causa muita angústia. Tem esse limite de, olha, você vai se informar até determinado ponto, ou mantenha, sei lá, tenha uma única informação durante o dia. Existe algum tipo de limite, assim, ou alguma orientação nesse sentido? Sim, eu acho que conversando com os colegas e os próprios pacientes, cada um vai criando sua estratégia, né? Realmente, esse excesso de informação deixa a gente hiperalerta o tempo todo esperando a próxima notícia, e sempre uma notícia ruim, né? A gente assusta mais. E aí, às vezes, uma fake news, uma notícia falsa, bombástica, que você apavora com aquilo. Ou seja, gastou energia, tempo e adoeceu com aquilo. Então, o ideal era tentar diminuir a quantidade de informação, no sentido de não ficar o dia inteiro querendo ter informação sobre isso, não deixar a televisão o dia inteiro ligada, não olhar no WhatsApp o dia inteiro sobre esse tipo de notícia. Tentar concentrar algumas vezes no dia ou uma vez no dia, né? Cada um vai pôr esse limite, né? Tem paciente meu que parei de ver no jornal, revista, parei, estou adoecendo de ver, parou totalmente, não tem notícia mais, porque não estava dando conta mais. Então, isso cada um sabe o seu limite, mas tentar diminuir o excesso de informação. O excesso de informação, essa aí fica hiperalerta, mais ansioso ainda, em pânico, começa a ter sintomas de ansiedade, e isso é o que agrava mesmo. Então, assim, não tem um limite exato, cada um vai saber o seu limite, mas realmente diminuir a quantidade de informação é importante. Porque, querendo ou não, assim, o que mais sai de notícias são notícias ruins mesmo, porque faz parte do processo de dar notícia, né? Não tem jeito. Então, a gente tem que saber, tentar pegar fontes confiáveis, né, para não ficar se informando de forma errada, e se possível, assim, tentar seguir as orientações aí dos órgãos competentes. Entendi. Bom, Guilherme, a gente tem percebido também, uma crítica aqui, né, dos nossos clientes, que os seus colaboradores, eles têm ficado mais irritados, mais estressados. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como que o coronavírus, ou essa crise, essa situação, ela tem propiciado aí essa elevação do estresse? É possível fazer essa correlação entre a pandemia e o aumento do estresse e da irritabilidade das pessoas? Sim, em alguns artigos sobre quarentena, né, realmente é uma das características que acontece nas pessoas, aumenta a irritabilidade. As pessoas ficam mais nervosas, impacientes, irritadas. Muito provavelmente pela questão do cerceamento da liberdade de ir e vir, o enclausuramento, né? Não só a própria ansiedade, o medo da própria pandemia, mas a quarentena, o isolamento, leva a pessoa a ficar mais irritada. Então, briga mais com os parentes ou com os colegas, se exalta mais fácil, se irrita mais fácil, né? Isso é uma característica que acontece.
E aí tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes começam a entrar em embates, discussões. Esse não é o momento de discutir, é o momento de tentar trazer paz, tranquilidade, tentar trazer uma certa serenidade para que a gente consiga passar por isso de uma maneira mais suave, assim, e não agravando o que já não é bom, não é fácil passar pela quarentena, isso é fato. A gente está tentando sobreviver a ela da melhor maneira possível, né? Entendi. Isso, você acha que tem a ver também, lógico, né, tanto com a questão que você falou, né, da liberdade, que ela tá limitada ali, mas tem a ver também com essa questão do medo da morte, uma vez que, por mais que a taxa de letalidade ela seja relativamente baixa, mas acho que boa parte da população tem medo de morrer, né? E o coronavírus, ele traz essa insegurança, ele traz essa incerteza. Acho que tem a ver também com esse receio, essa irritabilidade ou não? É mais a questão da liberdade mesmo? Eu acho que cada um reage ao medo à sua maneira, né? Cada um tem, uns vão se fechar mais, vão se isolar, né? Uns vão aumentar os sintomas de toque, de limpeza, outros vão ficar ansiosos, começam a, né, comer mais, ou, né, começam a ter sintomas, outros vão ter uma reação de defesa, né? Vão começar a agredir o ambiente, porque estão se sentindo ameaçados, né? Então, essa agressão ao outro, às vezes, é um sintoma de defesa, a pessoa está se sentindo magoada também. Isso pode ser verdade. Cabe uma avaliação para ver o porquê que a pessoa está tendo essa reação que não é o padrão dela. Quer dizer, há uma mudança de comportamento. E esse é um ponto importante. A mudança de comportamento é sinal de que a pessoa apresentou ali uma disfunção. Se isso é uma doença que precisa de um tratamento, ou só uma terapia, ou só algum ajuste, é isso que precisa, às vezes, passar por uma avaliação técnica, né, com um psicólogo, com um psiquiatra. Certo, então, Guilherme. Tô achando que, vamos terminar aqui, eu vou direto procurar um atendimento, porque eu aumentei o toque, eu comecei a comer muito. Eu acho que eu tô precisando de atendimento. Acaba de ganhar infelizmente, a gente tem visto isso, né? Tá todo mundo assim, mais ansioso, mais, entendeu? Descontando esse medo, esse receio. Tem uma coisa que acontece, a gente pode até acrescentar isso aí. O que acontece? O fato da gente não saber o que é o vírus, como é que o vírus quem vai pegar, né? Essa insegurança, essa incerteza, para quem tem uma personalidade meio obsessiva, de gostar das coisas muito corretas, certinhas, ter domínio de tudo, controle sobre tudo, você está numa situação em que não tem controle nenhum, em que não há nenhuma capacidade de saber exatamente o que vai acontecer. Então a pessoa entra em parafuso, ela entra em desespero, porque não está mais sob o controle dela. A pessoa que tem aquela vida muito regradinha, muito certinha, já tem ali uma personalidade obsessiva, não chega a ter um toque, provavelmente dito, mas é muito correta, muito séria, não sei o quê. Essa pessoa chega no momento em que as coisas não são mais do jeito que ela tinha planejado, tudo está diferente, e morrendo de medo de morrer, de acontecer alguma coisa. Ou seja, ela está simplesmente entrando numa situação em que ela está sendo confrontada com aquela falsa sensação de segurança que ela tinha na rotina que ela estabelecia. Na verdade, a vida é totalmente incerta. O corona só está mostrando isso para as pessoas abertamente. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém prevê o futuro. Então, ficar querendo coordenar tudo para ter certeza e convicção de que nada vai sair errado é uma ilusão, na verdade. Isso não existe. O futuro a Deus pertence. Então, essas pessoas com essas características, né, mais aguçadas aí de serem mais metódicas ou mais centralizadoras, elas acabam sofrendo mais nesse momento, né? Demais. É as que eu tenho visto que tem sofrido mais. Só mais uma pergunta, tá, Guilherme? Que eu sei que a agenda é bem apertada. De modo geral, né, como essas pessoas elas são cercadas aí por informações, já são pessoas muito ansiosas. Mas, com a questão do coronavírus, a gente fica mais alerta, né? Isso já é um dado da própria sociedade, nós somos seres mais ansiosos. Mas a gente percebe
inclusive, um certo nível de ansiedade elevado, no sentido de pessoas que não têm a doença, né, mas elas começam de tanto escutar, falar os sintomas, elas começam a ter o sintoma. Por exemplo, começam a ficar com falta de ar, e assim, a gente sabe que é emocional. Qual que é não sei, qual que é o balizador de, olha, eu preciso procurar um acompanhamento porque eu já começo a ter sintomas sem ter, não tive contato com ninguém que tem vírus, eu estou aqui isolado, mas de repente eu começo a apresentar um sintoma sem ter algo real, no sentido de é comprovado que eu tenho um adoecimento, mas eu tenho todos os sintomas do adoecimento. Você tem percebido esse aumento? Como lidar com essa situação? Então, acho que aqui é importante a gente tentar, talvez, demonstrar para as pessoas que é possível tentar diferenciar uma somatização, é quando você começa a sentir no corpo sintomas de ansiedade, né, em que às vezes você nem percebe que está tão ansioso, mas começa a sentir uma dor aqui, uma falta de ar, um mal-estar, né? Então, essa a gente chama de somatização. Então, quando é que a gente consegue diferenciar uma falta de ar de uma ansiedade de uma falta de ar do corona, por exemplo? Então, o paciente com corona, ele vai ter uma falta de ar continuada o tempo inteiro, aquela falta de ar pode até piorar com o tempo, assim, quase sempre está associado a uma tosse, uma febre, um sintoma de uma dor no corpo, quer dizer, um sintoma físico maior, mas continuado. Uma falta de ar de ansiedade, ela tende a ser limitada num certo tempo. A pessoa é uma crise de ansiedade, não uma falta de ansiedade, uma falta de ar continuada. Então, ela é mais passageira. Quem já se trata de ansiedade até consegue diferenciar isso mais facilmente, porque ele mesmo já percebe que é uma ansiedade, ele toma um calmante, acalma, tá vendo? Era só ansiedade. Então, quem já trata tem até mais capacidade de diferenciar isso mais facilmente. Quem nunca teve, às vezes assusta. Então, a crise de pânico, por exemplo, quem nunca teve fica completamente desorientado, acha que está morrendo e vai correndo para o hospital, chega lá, faz avaliação psiquiátrica, é uma síndrome de pânico. Você não está com um problema no pulmão, você está com uma ansiedade aguda. E aí vai ter que tratar disso. Então, obviamente, pessoas que estão tendo muitos sintomas vão ter que procurar ajuda profissional para se tratar, né? A gente pede para evitar ir nos hospitais, né, para não se expor. Você não tem corona, mas vai lá procurar ajuda, acaba pegando no hospital, né? Então, é melhor você tentar um atendimento num posto de saúde, num consultório, né, ou numa clínica menor, né, ou até no hospital psiquiátrico, às vezes dá para ir, né? A gente tem que tentar evitar nos pronto-atendimentos gerais, onde as pessoas que estão com sintoma do Covid acabam procurando mesmo, e aí você acaba se expondo e por causa da sua ansiedade. Então tem que tomar muito cuidado. Então não deve ficar procurando nesse momento pronto-atendimento como se procurava às vezes antes. Eu estou sentindo uma coisa e vai lá no pronto-atendimento do hospital, aí estou com uma dor no peito ali, aí vai tentar fazer uma avaliação cardiológica. Tem que avaliar se aquilo não é ansiedade, né? Então, tem que tomar um certo cuidado. Quando é um quadro clínico, a coisa progride, né? É uma coisa mais intensa, e aí a pessoa não tem como não ir para o hospital. Quando é ansiedade, você respirando fundo, tomando um copo de água com açúcar, conversando com alguém, você vai acalmando, e aquilo passa. Né? Então, se for uma crise de ansiedade, ou seja, tem que tratar, porque se não trata, essas crises vão aumentando ao ponto da pessoa ficar completamente desbaratinada com aquela ansiedade. Okay. Bom, então se a gente puder, né, resumir o nosso bate-papo aí, pensando, né, tanto nos colaboradores quanto nos gestores e as pessoas de modo geral, o ideal para que a gente não tenha nem quadros depressivos, nem muito ansiosos, regrar um pouco aí a quantidade de informação que a gente recebe, né? Tentar estabelecer as rotinas para os profissionais que estão em casa, tanto para a gente não ficar muito ansioso, não comer demais, não ter a produtividade reduzida em razão
de estar em casa, de ter que estabelecer essa nova rotina, e ao mesmo tempo ficar atento aí aos sintomas ou aos sinais de um adoecimento, ou percebendo aí que o emocional está um pouquinho abalado, uma ajuda o mais depressa possível, correto? Exatamente. O isolamento, acho que é uma coisa também importante, acho que isso que nós estamos fazendo, que é uma videochamada, a tecnologia, ela também pode aproximar as pessoas. Então, isolamento não significa solidão, não significa você ficar totalmente fora do mundo. Você deve e precisa se comunicar com as pessoas, isso faz falta, esse contato humano, infelizmente, faz muita falta, mas a tecnologia consegue minimizar isso um pouco. Então, tentar manter esses contatos com os familiares, com os amigos, né, pelo menos com alguma frequência um pouco maior do que a gente fazia antes. Só mandar uma mensagem no WhatsApp, isso não vale. Não é uma comunicação. Conversar pelo telefone é uma comunicação muito mais íntima. E quando faz uma vídeo é ainda mais íntima. Não é só uma mensagem, não significa muita coisa. Como é que você está? Está tudo bem com a família? Está tudo bem. Acabou a conversa. Isso não é uma conversa. Isso é uma informação. Isso não é uma troca verdadeira. E a gente precisa desse contato humano. E essa questão do isolamento é uma questão importante, que é algo que tem uma repercussão maior. Né? Eu falo uma frase que o tédio é muito perigoso, né? Que a pessoa ficar entediada em casa, sozinha, que os pensamentos negativos tomam conta. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ok, Guilherme, muitíssimo obrigada, tá, pela sua participação. Ela foi extremamente proveitosa. Posso dar só mais uma dica que eu acho que é importante? Claro. Então, as pessoas que já estão se tratando, não é hora de parar o tratamento, né? De forma alguma, continue o tratamento, não vai interromper o tratamento, né? E aquelas que estão tendo sintomas, como você falou, que mesmo com tudo que a gente explicou aqui agora, de tentar melhorar tudo isso que a gente falou para tentar se proteger de um adoecimento psíquico, se por acaso começar a manifestar algo mais intenso, é aquilo que você falou, procure ajuda, não fique esperando demais, não, porque pode piorar, e isso é grave. Certo, Guilherme. Bom, muitíssimo obrigada, tá? Eu acho que nosso bate-papo foi extremamente enriquecedor, agregou bastante aqui pra gente. Eu acho que tirou um pouquinho das dúvidas também dos nossos clientes, né, em relação a essa questão da produtividade, né, que eles têm reclamado bastante, mas que, na verdade, não é uma questão de uma insubordinação, é um processo natural, é um momento de ter calma, né, é um momento de aprendizado, né, todos nós estamos aprendendo com essa situação que é inédita, né, para todo mundo. Mas vai passar, né? Com certeza, eu acho que a coisa que a gente sabe é que uma hora isso tudo vai passar. Então, é ter esperança e fé que tudo vai passar. Ok, Guilherme, muito obrigada, forte abraço. Eu que agradeço, Bianca, grande abraço. Até mais. Até mais.